A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus se manifesta ao homem no Éden. O homem peca, é destituído do Éden, é destituído da presença de Deus. A raça humana se multiplica, mas está desordenada. Deus então manda a lei dele a Moisés, a tão conhecida chamada lei de Moisés, e dá inúmeros mandamentos, ordens, leis, para que o homem viva por elas. Dentre elas, os 10 mandamentos, que todos conhecem. Então Deus cria o homem, escute, cria você, te coloca aqui, mas você não está aqui para viver e fazer o que bem entender e o que julga ser certo ou errado. Não, Ele estabeleceu e deixou leis para que você siga e caminhe por elas. Ele te deixou diretrizes, ordenanças, mandamentos. Mandamentos é alguém que escreveu e mandou para que eu cumpra. E esses mandamentos, leis, me protegem, me guardam, me salvam. E no Monte Sinai, Ele dá a lei a Moisés e dá inúmeros mandamentos. E dentre todos, há um que é o mais importante, o mais profundo, que é o maior de todos, de toda a lei. E ele em Deuteronômio 6:5 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Passa-se a lei e vem o período da graça, estabelecido, trazido por Jesus Cristo, confirmado pelo Espírito Santo em Atos. E Jesus é interrogado pelos fariseus acerca do maior mandamento. Qual é o maior mandamento, mestre? Pergunta a Jesus. Jesus então confirma, ratifica o que estava na lei de Moisés: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com toda a tua força, e ainda acrescenta mais um pouco, com todo o seu entendimento. Depois, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso consiste a lei e os profetas. O que significa isso? Nisso consiste toda a Bíblia, cumprimento de toda a Bíblia, de toda a lei. A vida cristã, a vida do homem, ela tem um significado só. Escute, Deus está falando com você. A sua vida na terra tem um significado e um propósito só, e um dever, um só: amar a Deus sobre todas as coisas. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre o maior mandamento da Bíblia, sobre o mandamento mais profundo da Bíblia: amar a Deus. E eu quero pregar essa noite com muito temor, com muito respeito, com muita reverência à santidade de Deus, e muito respeito a você que me ouve. Deus falou ao meu coração e me disse algo: escute. Estamos vivendo no último século, e no período onde as igrejas têm crescido como nunca cresceram, e cristãos das mais diversas formas, e igrejas, e evangélicos, e estabelecimentos, e pregações de tudo quanto é forma. E no meio da igreja, no seio da igreja, Deus falando comigo. Nós temos ouvido muita palavra fogo, se ouve em todo, fogo que sobe, fogo que desce. Tem se ouvido muita palavra glória, ou glória a Deus, e glória. Tem se ouvido muita palavra prosperidade. Tem se ouvido demais a palavra bênção. Tem se ouvido demais
a palavra promessas de Deus, mas não tem se ouvido a maior palavra que representa, simboliza e se identifica com o Evangelho, com a pessoa de Deus e com a Bíblia. Não tem se ouvido a palavra amor. E toda a Bíblia, toda a lei se resume em amor. O maior mandamento da Bíblia é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. A própria Bíblia é uma carta de amor, está alicerçada em amor. E não temos ouvido. A igreja não tem sido ensinada e não tem aprendido o que é amar a Deus. Eu não estou dizendo nem do dever de amar, eu estou dizendo que nem sabe que tem que amar. Nem sabe que tem que amar. Nem sabe que tem que amar. E eu vou te dizer algo. Nós temos falhado. Eu estou dizendo nós. Eu não estou dizendo você. Estou dizendo nós. Nós temos falhado. Nós não temos sequer entendido o que é amar a Deus. Quanto mais estar amando Ele. O mais importante não é cantar para Ele, não é pregar, não é ler a palavra. O mais importante não é ter os cargos. A coisa que Ele requer de mim, de tantas que eu dou e posso dar, não são essas. A coisa que Ele mais requer de mim é amá-lo. Escute, tente entender o que o versículo exige. O maior sentimento que um homem pode ter para com outro, ou para com qualquer outra coisa, o maior sentimento que você é capaz de expressar, você, homem de carne e osso, mulher, o maior sentimento que você pode expressar é amor. E o maior sentimento que você pode expressar é o que Deus deseja e requer que você expresse a Ele: ame-o. Ele não está dizendo para ser burocrata, religioso, cumprir com as normas religiosas da sua religião. Não. Ele está pedindo: tenha o sentimento mais profundo que eu coloquei em você, que é o amor. Me ame. É isso que Ele está dizendo. É isso que Ele está dizendo. É isso que Ele está ensinando aqui. Mas você não tem conhecido isso, porque você cresceu ouvindo apenas bênçãos. Você entende e subentende que um Deus existe só para te abençoar, que você é um coitado e que Deus é o maior Papai Noel do século. E você vai a Deus somente por uma necessidade. Você só tem ouvido que Deus dá, que Deus cura, que Deus prospera, que Deus liberta, que Deus batiza com o Espírito Santo. Então a sua mente está afetada por uma doutrina egoísta de petição. E nós não encontramos isso na Bíblia como fundamental. As minhas necessidades são supridas por Deus, mas em toda a Bíblia mostra que Deus, por todos os patriarcas da igreja, foi adorado, foi servido, foi louvado. O rei Davi, pouquíssimas passagens ele requer algo de Deus, a maioria das passagens ele entrega algo a Deus, ele oferece sacrifício, constrói templo a Deus, tenda a Deus, traz a arca de Obed-edom, serve a Deus, porque entende: eu tenho que amá-lo.
Mas temos falhado. A geração desse século está ensinando errado, está desviando o foco da igreja, está fazendo de uma igreja, de um cristianismo que não conhece a Deus, que não tem sentimento algum por Ele, que nem entende que necessita amá-lo e muito menos o ama. Eu não estou falando no meu nome. Se você abrir a Bíblia da Igreja Católica, Deuteronômio 5, vai estar lá: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A Bíblia do crente, a Bíblia de qualquer Bíblia no mundo, qualquer tradução, o maior mandamento dela será: ama a Deus. E eu vou te dizer algo: se você entrou aqui essa noite, está me vendo pelo CD, se é dessa religião ou não é, se conheceu Deus hoje ou não, se você não tem amado a Deus, você está em desobediência. Você está negligenciando, omitindo, negando-o. E a igreja segue por décadas buscando bênção, é bíblico, mas como fundamento, como coisa principal, e não buscando amá-lo, e não buscando servi-lo, e não buscando conhecê-lo, compreendê-lo, ter intimidade, relacionamento com Ele. Você já imaginou se naquele último dia, porque a morte já tem te beirado e me beirado, somos seres mortais, estamos sujeitos à morte, a doença, um acidente de carro, um infarto fulminante, pode nos levar a qualquer momento. Essa é uma certeza que você tem: morte. E se Deus olhar nos teus olhos e dizer: sequer você conhecia esse mandamento, apartai de mim, porque você nunca me amou. Isso é muito sério, igreja. Escuta o que o Espírito Santo está tentando te ensinar. Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande. Olha o que foi confiado a nós fazer. Olha a responsabilidade que você tem, ser humano. Eu não estou pregando para a igreja, eu estou pregando para o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Olha a responsabilidade que você tem, olha o compromisso que você tem, olha a responsabilidade. Amar a Deus, esse é o seu dever, a sua obrigação. O que é amar a Deus? O que é amar a Deus, pastor? Muitas vezes, querido, você deixa de pecar por medo da consequência do pecado. Isso é medíocre, isso é fétido. Você deixa de pecar porque vai pregar no dia seguinte, porque vai subir no altar. Você não peca por causa da responsabilidade. Sabe o que é amor? Eu não peco, não é pela minha obrigação para com a igreja. Eu não peco com medo da consequência do pecado. Eu não peco por amor a Deus, por respeito àquele que tudo por mim executa. Isso é nobre, isso é amar. Não pecar por medo da consequência do pecado não significa nada para Deus. Amar é não pecar porque eu amo, porque eu entristecerei o seu espírito, porque eu ferirei a sua palavra, porque eu vou macular a sua santidade. Eu amo. Aquele que ama a Deus, quando é tentado ao pecado, diz: eu não posso fazer isso com meu Senhor, eu não posso fazer isso com meu Deus. Não, eu não vou pecar porque eu amo. Eu tenho um relacionamento com Ele. Eu tenho um pacto com Ele. Eu amo. Tem gente que não peca por medo de ir ao inferno. Se eu pecar, eu vou para o inferno. Vou morrer no lago de fogo, habitar com demônios. Ai, eu tenho medo do inferno, por isso que eu vim para a igreja. Eu não sirvo a Deus, não é com medo do inferno. Eu sirvo a Deus, você deve servi-lo com desejo de ir ao céu. Você não serve Ele com medo da ira, mas você serve querendo conhecer o amor. Isso é amar.
A pessoa que ama a Deus sequer cogita inferno. Ela ama a Deus. Ela tem uma convicção tal que vai com Ele. Sabe por que ela vai? Ela ama tanto, tanto, que o amor dela findará na glória do lado dele. Se você tem tido esse tipo de procedência, desculpe, não é amor. Isso não é amor. Como eu sei que eu não amo? Aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Ouviu? João 14, no versículo, eu não te dar 15. Não precisa abrir não. Presta atenção aqui. Nem quero que vira folha hoje. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Tem e guarda. O que é ter e guardar? Ter. Escuta. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Tem, conhece, guarda, pratica. Pastor, eu amo a Deus. Quando eu oro eu digo, Senhor, eu te amo. Quando eu vejo a música, Pai, eu te amo, te louvo e te adoro, é assim que eu provo o meu amor? Não. Aquele que me ama, primeiro, conhece a minha palavra, sabe o que eu exijo dele. Segundo, obedece a minha palavra. Então, se você não conhece nada de Bíblia, você não ama a Deus. E se você conhece, mas não pratica nada que conhece, também não ama. É a prova em João capítulo 14. Aquele que me ama, que diz que me ama, guarda meus mandamentos, conhece e os pratica na sua vida diária. Ama a Deus, mas é mentiroso, fornicário. Ama a Deus, mas é indecente, é mau. Ama a Deus, mas... O que é isso? Isso não é amor a Deus. Ama a Deus, mas não nasceu de novo, não foi regenerado. Ama a Deus, mas a vida fora da igreja e na igreja é a mesma coisa, não muda nada. Ama a Deus, mas não tem caráter renovado, não tem mente transformada, não anda nos estatutos de Deus, não é uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho, pelo Espírito Santo. Não ama. Não ama. E outra coisa forte disso. Pastor, eu estou na igreja sentadinho todo dominguinho. Pastor, é prova de alguma coisa? Não. Não. Aqui se aprende, lá se pratica. Aqui não é a prova é lá. Aqui você só recarrega as baterias. Aqui você recebe a unção, a doutrina, o ensinamento, o mandamento. Mas os olhos de Deus estão voltados lá, naquele banheiro quando está tomando banho, naquele telefonema imoral, naquela mensagem imunda, naquele site imundo, naquele lugar que ninguém entra, nem o Espírito Santo, que está infestado de demônio. É lá que você é provado se ama a Deus. É no seu coração mau e corrupto, que julga, que condena, que cobiça, que se ira com as pessoas. É aí que ele julga. Aquele que me ama tem e guarda meus mandamentos. Aí, pastor, imagina, o que é isso? Não é assim não. Eu amo. Não ama. Não ama. Jesus disse, as suas obras testificam contra vós. A luz a tudo expõe, as trevas. E Deus está querendo alertar, Deus está querendo chamar a igreja, Deus está querendo acordar. Pastor, mas eu sou religioso, eu faço. Isso não leva para o céu.
Isso não muda a vida de ninguém. Você entendeu? Tem uma igreja aqui agora, tendo um culto às 8 horas agora, e tem milhões de igrejas em todo o globo terrestre, infestadas de gente também, e isso não significa nada. Religiões do mundo inteiro adoram outros deuses, mas a diferença é quem ama a Deus, é quem obedece à lei de Deus, é quem conhece a palavra, é quem tem carinho, zelo, cuidado, afinidade em cada detalhe deixado por Ele, e o faz por amor, sem esperar nada em troca, sem ver Deus como um Papai Noel, mas como um ser que tem sentimentos, que tem emoções, que tem pensamentos, como pessoa, como está lá no começo, Elohim, pessoa. Deus é pessoa. Qual o nível do amor? Pastor, você está sendo um pouco duro. Filho, eu quero te ver lá no céu. Eu quero te ver no céu. Eu quero você que está me vendo no céu. Pastor, mas filho, abre mão um pouquinho desse monte de sonho humano, materialista, egoísta. É casar, é dinheiro, é importado, é carro, é dinheiro, é carro, é negócio, é carro, é prazer, é sexo, é sexo. Será que a tua alma não está perecendo? Será que a tua alma não está podre? Será que a tua alma não está um fio de herdar o inferno? Filho, Deus tem uma promessa para você, de enxugar a lágrima do seu rosto, de tirar sua doença, de colocar num lugar onde seu olho nunca viu, é lá no céu. E Ele está pedindo: me amem apenas, somente me amem, e eu resgatarei vocês desse lugar. Mas nós não temos tempo para amá-lo, nós não temos tempo para conhecê-lo. Igreja, a igreja hoje, ela serve para os benefícios. Ninguém quer nada com Deus, ninguém quer conhecer a Deus, ninguém quer levar a vida com Deus. Nós queremos suprir as nossas necessidades e sair aqui no decorrer da semana e fazer aquilo que nos apraz. Nós esquecemos, tem um ser poderoso no céu que tem sentimentos. E quando Ele veio a um homem na terra, e Abraão, e Ele podia falar e caminhar com Abraão, e dizia: Abraão é meu amigo. Oh, aleluia. Você já imaginou Deus chamar você, alguém que está aqui, de amigo? O que é um amigo? Caminha junto, troca ideias, intimidades. E Deus deseja fazer isso com gente, ser amigo. Deus não quer ficar dando bênção, promessa, presente, curando, e ninguém tem relacionamento com Ele. Deus quer ser seu amigo. Deus quer compartilhar com você sonhos, desejos, sentimentos. Deus não é uma fumaça, uma energia, um poder. Deus é pessoa. Deus é um ser, é pessoa. Deus deseja ser amado pela igreja, por você. Ouça o que Deus está te dizendo. Você acha que a sua vida é obra do acaso, que esse mundo está aí ao léu? Não tem um ser poderoso com os olhos voltados, julgando as suas ações dia e noite, e está te despertando, te acordando para você amá-lo. Qual o nível do amor? Mateus 10, 37. Olha só, escuta. Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a mãe ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha o nível do amor que ele requer. Quem ama o filho mais do que Deus, não é o suficiente. Você já viu o amor de mãe para filho? Ou de pai para filho? Deus requer que você tenha um amor ainda maior do que você tem pelo filho para com ele. E quem ama o filho mais do que Deus, não é digno dele. Mateus 10, 37.
Você está entendendo onde a gente está falhando? Gente que ama namorado muito mais do que Deus, não quer nem saber o que Deus está pensando, mas não dorme por causa do que o namorado está pensando. Eu quero ver perder o sono pelo que Deus está pensando. Eu quero ver chorar, perder o apetite, porque Deus se entristeceu com o pecado da terra, com o pecado de Brasília. Isso é amor. Qualquer menino de esquina aí ama mais que Deus. Qualquer adolescente de 15 anos ama mais que Deus. E filho, eu vou para o inferno, mas eu não deixo de amar meu filho. Marido, tem mulher que é doente por causa do marido, não é casada, é doente. Você ama mais do que Deus, não é digno dele. E agora eu vou descer, porque isso aqui eu estou falando, aqui a coisa ainda passa. Mas sabe o que é comum? Amo o carro mais do que Deus, amo o dinheiro mais do que Deus, amo o meu cargo mais do que Deus, amo a minha vaidade mais do que Deus, amo posição mais do que Deus, amo soberba mais do que Deus. Deus está sendo colocado em último. Deus não está sendo ignorado. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, ou o filho, não é digno de mim. Pastor, isso não existe, é impossível. Gênesis, no capítulo 17 em diante, Abraão, Deus ia cumprir a promessa na vida de Abraão. Eu vou te dar um filho. Sara teve o filho com 90 anos, Abraão tinha 100. Quando o menino já tinha crescido, Deus vem a Abraão e disse assim: vai ao Monte Moriá, prepara um altar lá e sacrifica teu filho Isaque, que eu quero ele. Como é que é? Meu único filho, o único filho que ele tinha 100 anos o homem, Isaque. Deus vem a ele, põe o altar, mata o menino, oferece ele para mim. Por que me pedes isso, Senhor? Porque nenhum lugar que é meu no teu coração pode ser ocupado por outra pessoa ou coisa, nem mesmo o teu filho. O amor absoluto que você tem que ser dado a mim em primeiro lugar. O que Abraão fez? Não hesitou um momento sequer, pegou o menino, subiu o Monte Moriá, e o menino ainda pergunta: pai, se vamos sacrificar, cadê o holocausto? Porque era comum sacrificar novilhos, ovelhas, cordeiros. E o menino, mal o menino sabia quem ia ser sacrificado, era ele. Pai, se vamos sacrificar, onde está o sacrifício? Deus proverá, meu filho. Abraão não hesitou uma hora. Tu está pedindo meu filho, eu dou, porque eu te amo, porque a minha vida é te servir, é te obedecer, e nada ocupa meu coração mais do que o Senhor. Abraão prepara o altar, põe o menino. Quando ele pega o punhal para sacrificar, um anjo vem e brada: não, Abraão, já provaste o teu amor a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Que prova de amor linda! Por isso que Abraão é o pai das nações, o pai das multidões. Ele amou a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, com todo o seu ser, acima da sua própria criação, que era Isaque. Estão entendendo? O rei Davi também amou a Deus. O rei Davi estava em Jerusalém, e a arca da aliança estava sendo trazida da casa de Obed-edom para Jerusalém. E nisso, quando ela chegou perto de Jerusalém, começaram a fazer festa, tamborins tocando, flautas, adufes, danças. A arca da aliança, a arca representava a presença de Deus. Era como se Deus estivesse entrando em Jerusalém de volta. Sabe o que Davi fez?
Davi era rei de Israel, o maior rei da Bíblia. Ele tirou as vestes reais, a coroa, pôs uns mulambos, desceu de frente da arca e começou a pular. Oh, aleluia, glória a Deus! A mulher dele lá da janela, a rainha Mical, olhou ele e desprezou ele. Que é isso? Como é que pode um rei pular desse jeito? Que é isso? Que homem feio, mulambento. Filho, eu vou conjecturar aqui. Sabe o que Davi diz? Há anos eu estou esperando por isso. Que rei coisa nenhuma, Mical. Você não sabe quem está entrando aí. Está entrando aí o verdadeiro Deus. Está entrando aquele que está entre os querubins. Aí se cumpre o salmo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele estava entrando. Davi amava Deus. Davi amava a presença. Davi daquela reconheceu: que roupa, que rei, que coisa nenhuma. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ele está entrando na cidade santa. Ele é Deus cheio de glória. A presença dele está entrando. Davi se vestiu como um servo, como um empregado. Isso é amor. Davi construiu uma tenda para ele ser adorado 24 horas. Se você vê os salmos de Davi, são a maioria deles voltados para a presença de Deus, voltados para amar Deus. Oh Jesus, nos ensina a te amar, meu Pai. Nos ensina a te amar, Jesus. E Moisés, oh Jesus, que homem tremendo. Moisés é um dos homens mais fantásticos da Bíblia. Vocês não entendem o que é Moisés, gente. Oh meu Deus, que evangelho fraco. Meu Deus, que vida cristã medíocre a gente vive. Oh, meu Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai diante da presença. Ele escreveu os 10 mandamentos na rocha. Moisés viu. Moisés não comeu, não bebeu. Moisés não levou água. Ele ficou 40 dias isolado. Por que ele não morreu? Por quê? Porque ele estava diante do pão da vida que o alimentava, diante da água da vida que o saciava. Ele não podia morrer. E Deus vem a ele: Moisés, o que queres? Olha o que um homem que ama a Deus pede. Qualquer um de nós pediria: me dá dinheiro, me dá carro, me dá casamento, me dá posses. Mas Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua face. Peço-te que me mostres o teu rosto. Será que um dia na tua vida você já fez essa oração? Senhor, responde se eu caso com fulana Beltrana. Responde se eu devo parar de fazer sexo. Responde, Deus. Oh Jesus, eu vejo senhores aqui, pessoas já passou dos 40, dos 50 anos. Meu filho, você acha que a tua vida terminou, que o seu tempo terminou? Deus está te vendo desde o seu nascimento. E Deus está batendo na porta do teu coração e pedindo assim: por favor, me ame, porque eu quero me apresentar a você. Eu quero que você saiba e conheça de um Deus que você nunca viu na sua vida. Abra o coração para Deus. Jovens, é uma igreja cheia de jovens, cheia de sonhos, de universidade, faculdade, trabalho, namoro, casamento. Sim, claro. Mas aonde o coração de vocês tem colocado Deus em primeiro lugar? Aonde a sua energia, a sua vitalidade, a sua juventude tem sido gasta e usada pelo Senhor, pelo Evangelho? Quantos Deus pode olhar aqui e dizer como Estevão: pelo amor de Deus,
Estevão tinha 17 anos. Vai lá ler em Atos capítulo 7. 17 anos. Muito sério isso. Muito sério isso. Eu fico tão triste, igreja, porque como pastor eu sou um grande observador. Eu vejo gente nos cultos, o louvor está aquela presença, a pessoa está bocejando, não canta, a pessoa deve estar pecando na mente, nas pregações, comendo coisa, mexendo em celular, folheando, não tem reverência, não tem amor, não tem nada. E como eu faço? Como eu faço para amá-lo? Primeiro, conhecê-lo. Ninguém ama quem não conhece. Ninguém ama aquilo que não conhece. Conhecê-lo. Seu pai e sua mãe, quando se casaram, antes de se amar, tiveram que se conhecer. Um não amou o outro sem saber que o outro existia. Você que é esposo, amou a esposa sem saber que ela existia? Nunca. Namorado, noivo, antes de surgir em você o sentimento amor, você teve que vê-la, encontrá-la, conhecê-la. Não é isso? Você não sabe que a pessoa existe, como é que você pode amar quem não existe? Antes de amar, tem que conhecer. Primeiro passo para se amar a Deus: conhecê-lo. Então, o contrário é verdade. Se eu não tenho amado, então é porque não tenho conhecido. Você quer, querido, amar Deus? Conheça a Deus, pelo amor de Deus. Eu ouvi falar Deus. Isso é conhecer. Conhecer significa se aprofundar. Oséias, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer. É conhecer Deus de maneira contínua, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Conheça, busque conhecimento de Deus, procure a Deus, busque informação, saiba quem é Deus. E se a igreja tem falhado em amar, porque tem falhado em conhecer. A Bíblia diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento o caminho da manjedoura, mas o meu povo não conhece os meus juízos, não me conhece. Precisamos conhecer. Conheça a Deus. Pastor, eu sou crente, estou na igreja, nasci no país cristão, como é que eu posso não conhecer? Não conhece. Eu conheço, não conhece. Não conhece. E de que forma eu conheço? Através da Bíblia. Como? A Bíblia. Você só pode conhecer a Deus em primeiro lugar através da Bíblia. A Bíblia revela quem Deus é. A Bíblia mostra o caráter de Deus. A Bíblia revela o que Deus gosta, o que Deus não gosta. A Bíblia mostra o que Deus pensa, o que Deus sonha. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse revela o caráter de Deus, a vontade de Deus. Através da leitura bíblica, você começa a saber quem é Deus. O que é a Bíblia? A palavra revelada de Deus para o homem. Deus se revelou à terra, a você, através da palavra. Então, Bíblia fechada ou aberta no Salmo 91 não tem valia nenhuma, não serve para nada. Conheça a Bíblia, leia a Bíblia, aprofunde no conhecimento bíblico. Deus vai se revelar a você. Você saberá quem Deus é através da Bíblia.
Estou terminando. Aguente uns minutos. Talvez eles equivalerão a sua vida inteira. E eu creio nisso. Como eu conheço a Deus? Através da oração. Oração. O que é oração? Escute. Pastor, está doido, eu oro desde o dia que eu nasci, eu faço minhas rezas. Eu não estou dizendo de apresentar necessidade para a máquina de dar bênção. Isso aí todo mundo faz. Eu estou dizendo de contato com Deus, comunhão com Deus, laço com Deus. O que é oração? É entrar na presença de alguém ou de algo. Deus. Oração não é monólogo, só um fala. Oração é diálogo. Você fala, Deus responde. Deus fala, você responde. Você o ouve, é ouvido dele. Você se relaciona. Como que se conhece a Deus? Através de uma vida de oração profunda, de uma comunhão com Deus, de ter intimidade. Salmo 25 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele revelará os seus segredos. Como que eu amo? Tenho que conhecer. Como que conhece? Bíblia, Jesus. Como que conhece? Através da oração. Olha só, quando eu começo a estudar a Bíblia, conhecer o caráter de Deus, olhar para Jesus e ver que Jesus expressava o amor de Deus, quando eu começo a orar, o que a oração mais profunda faz? O contato se avança mais um pouco. Eu começo a sentir a Deus. Eu começo a sentir o calor de Deus, a fragrância de Deus. Ele se torna algo real para mim, não mais abstrato, não mais secundário, não mais transcendente, mas algo próximo, algo real. Eu sinto a Deus, eu sei que Ele está próximo pela fé. Eu conheço, eu identifico a presença dEle. Logo eu começo a me relacionar, eu começo a falar, ver, sentir, saber quem Deus é. Eu começo a me entrelaçar com Deus. Deus não se torna um ser distante, se torna um ser próximo, um amigo. Aí sabe o que acontece? Através do relacionamento, o que o relacionamento traz? O relacionamento entre eu e Deus me traz sentimentos por Ele. Eu começo a ter sentimentos por aquele que eu leio, medito, por aquele que eu tenho contato, por aquele que eu sinto. Desperta em mim sentimentos, e esse sentimento se evolui, esse sentimento cresce, então ele vira amor. Então eu passo a amar aquele ser que eu leio, que eu creio, que eu tenho contato, que eu conheço. Eu passo a sentir falta, saudade, eu passo a ter dependência dele. Eu então passo a amar a Deus. É assim que se ama a Deus. Você então começa a obedecer e cumprir o maior mandamento da Bíblia. Aí sabe como que é? Não é por esforço, não é pesado, não. Você já o ama, você tem desejo de vir à casa dele. Você não vê a hora de chegar ao seu momento no quarto para orar e falar com ele. Você se deleita estudando as Escrituras. Você tem aversão do pecado, porque quem ama a Deus, ama tudo que Deus ama e odeia tudo que Deus odeia. Você tem a essência dele dentro de você, que é o Espírito Santo. Você tem relacionamento, você o ama, e ai de quem se levantar contra o seu Deus, ai de quem você o ama. Você o ama, você o conhece. Para encerrar, o último versículo, abre em 1 Coríntios 8, que está um pouquinho para frente. Você vai entender o que eu estou falando. Oh, aleluia. Oh, aleluia, que versículo tremendo. Que versículo tremendo.
1 Coríntios capítulo 8, para encerrarmos. 1 Coríntios 8. Primeiro Coríntios capítulo 8, versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Mais uma vez, vamos a igreja inteira repetir. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Coloque-se de pé.